Tá, então vamos lá. Sim, como eu estava falando, tá? Na última semana a gente concluiu a parte aqui de criação dos formulários para adicionar livros, adicionar autores, remover, editar informação de um livro, editar informação de um autor, por exemplo, fazer o relacionamento entre um livro e o autor via interface aqui do navegador, tá? Aí hoje eu vou iniciar com vocês um estudo sobre, aqui por exemplo, a gente pode escolher, cadê? Uma lista de autores diferentes aí para associar um livro, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se tá rodando aqui. Pronto, deixa eu dar um refresh aqui no banco de dados, tá? Para ele zerar aqui o banco de dados, deixa eu atualizar a página para eu dizer para vocês mais ou menos o que a gente vai fazer. Ó. Tá vazio, né? Ou seja, a gente não tem nenhuma informação no banco de dados sobre livros e também não tem sobre os autores. Então tá tudo vazio aí. O que é que eu quero mostrar para vocês? O Laravel ele oferece, né, um conjunto de ferramentas que permite a gente, ao invés de estar adicionando registro por registro, por exemplo, aqui, ó, adicionar um autor. Se eu quero testar o banco de dados, se eu quero testar algumas coisas da aplicação aqui da parte de navegação, visualização de muita informação, é necessário que eu preencha e envie vários formulários aqui para ter um número significativo de informação no banco de dados, um bom número de registros, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse mostrar aqui uma listagem com 200 autores para ver o comportamento da página, né? Ou para trabalhar com a questão da paginação, por exemplo. Então, para eu fazer isso um a um, não é interessante, tá? O trabalho, tá? Se eu estou trabalhando aqui no design da página, aí faz sentido, por exemplo, eu criar um autor, enviar a informação desse autor e ver como é que é o comportamento aqui das páginas que eu estou criando. Mas a partir do momento que eu já tenho uma definição do layout, já tenho mais ou menos uma ideia de como vai ficar e preciso fazer alguns ajustes que dependem de muita informação para que você tenha uma noção de como fica realmente a página com, sei lá, centenas de registros, aí se torna difícil essa tarefa de você adicionar um a um ao banco de dados, tá? Então, para facilitar isso, eu vou mostrar o primeiro recurso que o Laravel oferece, que é o Seeder, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ó, quando eu digito make, deixa eu só fazer outra coisa aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dos caracteres aqui. Então, esse recurso ele permite que a gente aqui ver as opções. Então, com esse recurso que eu vou mostrar para vocês, a gente pode criar registros em massa, tá? Que é o make seeder aqui, ó, tá? E essa classe seeder que vai ser criada aqui, como está sendo dito na descrição, ela vai servir para a gente, de certa forma, semear o banco de dados, né? A tradução literal para o termo é esse, tá? E aí a gente pode adicionar inúmeras informações ao banco de dados utilizando esse recurso. Então, como é que eu faço para criar isso? Vou criar aqui um comando pronto, seeder, tá? E vou colocar aqui primeiro autor, tá? Autor seeder. E aí eu coloco esse seeder aqui no final desse nome aqui do seeder que eu estou criando para autor, tá? Isso aqui ajuda a eu identificar esse arquivo todo que vai ser criado como seeder para autor e automaticamente eu vou perceber que isso aqui é para preencher o banco de dados. Só que antes de criar isso aqui, vou deixar o comando já pronto. Antes de criar isso aqui, a gente pode examinar lá na página database, já tem algumas informações sobre isso. Por exemplo, esse arquivo que eu vou criar aqui através do comando que já está no CMD, ele vai vir para essa pasta aqui, seeds. Lá já tem um, tá? Que é esse database seeder aqui, tá? E aí dentro dessa função run aqui, ele vai invocar
tá? Arquivos desse tipo aqui que eu for criando, tá? E eu posso indicar através dessa chamada que está comentada aqui, por exemplo. Deixa eu comentar aqui. Pronto. Então ele vai chamar, executar essa função call aqui, tá? Passando as classes que eu estou criando através desse comando no CMD, tá? E aí, para a gente ter uma noção do que isso faz, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso, por exemplo, fazer um for aqui 10 vezes, tá? E eu vou mandar fazer o eco de uma mensagem simples, só para vocês terem ideia da execução. Aí, beleza. Então, o comando para criar o seeder é esse. Eu vou deixar ele aqui, tá? E vou mandar o artisan, no caso, semear o banco de dados através desse comando aqui. O que é que a gente vai ter? Quando eu executar esse comando, o artisan ele vai pegar esse arquivo database seeder aqui e vai executar a função run, que é tudo que está aqui dentro, por exemplo, tá? Então vamos ver o que acontece. Que foi? Deixa eu ver. Tá? Então tá. Quando eu executo esse comando aqui, ó, a php artisan db2.seed, ele vai executar essa função run e tudo que está aqui dentro. Nesse caso, eu coloquei só um laço para executar aí 10 vezes a impressão dessa expressão aqui, esse texto, tá? Executando o seeder. Quando ele termina, ele diz o seguinte, ó, database seeding completed successfully. Aqui a gente tem dizendo o seguinte, que preencher, digamos assim, fazer uma tradução diferente. Preencher as informações lá no banco de dados, inserir o registro lá no banco de dados foi concluído com sucesso. Então, se eu tivesse aqui dentro, por exemplo, a invocação do arquivo associado a um seeder de autor, por exemplo, ele seria executado nesse ponto. Aqui eu poderia colocar alguma mensagem. Quando ele terminasse, as informações que eu quero colocar no banco de dados para autor vai ser concluído, tá? Então, como é que eu faço para executar isso aqui? Se eu quisesse, por exemplo, adicionar, vamos supor, deixa eu limpar a tela aqui. Se eu quisesse adicionar 10 autores ao banco de dados, eu poderia fazer o seguinte, ó. Já que eu vou executar esse laço aqui 10 vezes, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Use app autor, tá? E aqui eu vou criar as instâncias, tá? Criar um registro, aliás, um objeto. E aí eu poderia fazer o seguinte, ó, não vai ficar tão legal, mas vai funcionar, que é o seguinte, ó, botar aqui João, tá? João. E eu vou colocar o e-mail dele como sendo João, arroba João. E aqui eu vou botar João, ok? Então, feito isso, eu vou mandar salvar a informação. Quando eu executar novamente esse comando php artisan dbseed, ele vai invocar esse arquivo database aqui, tá? Que é um seeder, que é para semear o banco de dados, para preencher lá com novos registros no banco de dados. E quando ele executa essa função run aqui, ele vai executar o laço, obviamente, e nesse laço eu crio 10 autores para preencher o banco de dados. Vamos fazer um teste aqui, tá? Para ver o que acontece. Ó. Ele disse o seguinte, ó, que foi realizado com sucesso. Para eu checar isso, eu posso vir na página, atualizo e ele vai mostrar ó, 10 registros, só que todos eles com o mesmo nome e o mesmo e-mail, tá? Então eu tenho aqui essa situação, tá? Só que assim, isso não é legal por quê? Porque se eu estou simulando o preenchimento de informações no banco de dados com informação fake, digamos assim, eu quero deixar isso um pouco mais próximo da realidade, que seria ter registros com nomes aqui de pessoas, tá?
e com e-mails que fossem mais ou menos parecidos com e-mails reais, tá? Para que a gente tenha uma noção de como o banco de dados vai ficar. Claro, se eu estiver trabalhando aqui só para mostrar, por exemplo, como é que ficaria a paginação de uma quantidade enorme de registros, essas informações que estão para cada registro se tornariam irrelevantes, tá? Mas se eu quero deixar isso um pouco mais próximo da realidade e eu tenho como fazer isso através do framework de uma forma simples, então, por que não fazer, né? Então, seguindo aqui, ó, se eu tenho o Database Seeder, que é responsável por executar o seeder que eu tenho associado, né, o semeador, digamos assim, para cada um das entidades que eu tiver lá no banco de dados, por exemplo, autores, livros, se eu tivesse outras entidades que eu precisasse guardar registro no banco de dados, eu poderia fazer isso aqui. Então, seguindo nessa lógica, eu vou criar um seeder especializado em semear o banco de dados com informações de autores, no caso, né? Então, ó, eu crio esse arquivo, tá? Cadê? Quando eu criar esse arquivo, ele vai aparecer na pasta lá em database/seeds e vai estar aqui, ó, autor seeds. Então, se a gente observar esse arquivo em comparação com o database seeder, a gente vai ver que eles são praticamente iguais, né? Eu tenho aqui também uma função run vazia, tá? E aqui dentro eu poderia, por exemplo, pegar essa informação, ó, carregar para lá, ok? Copiar e colar aqui, pronto. Então, se esse arquivo aqui, autor seed, ele é responsável por preencher, semear o banco de dados aqui com relação a informações de autores, então eu vou deixar aqui o laço que vai preencher todas as informações do banco de dados, tá? Então, a função run aqui, ela vai ficar vazia por enquanto, a função run da classe database seeder, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro vou apagar o que tem no banco de dados, tá? Pronto. Dar um refresh aqui. Vou novamente, fez o refresh aqui do banco de dados e tá vazio aí a página, né? Ou seja, não tem nenhuma informação que eu carreguei do banco de dados. Então, seguindo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quisesse usar o seeder específico de autor, eu posso fazer isso aqui, ó. PHP artisan db seed. Eu especifico a classe, tá? E aí eu coloco só o nome dela. Vamos ver se isso vai funcionar, ok? Beleza. Ó. Aqui eu vou ter um erro. Funcionou a invocação do comando aqui, funcionou. Ele conseguiu chamar a classe author_seeder, que é essa daqui, para preencher as informações lá no banco de dados. Tem um pequeno erro na classe, que é o seguinte. Eu estou usando esse nome aqui, autor, mas eu esqueci de fazer a importação dele aqui, tá? Então, eu vou definir aqui e vou novamente tentar aí preencher um banco de dados com essas informações. Ó, novamente, consegui realizar aí a inserção das informações do banco de dados, tá? Aqui, ó, eu tenho 10 registros, tá? Graças à execução do seed, tá? O db2.seed, que é para preencher o banco de dados com essas informações, e eu especifiquei essa classe aqui, ó, autor seeder. Se eu tivesse, por exemplo, aqui dentro da pasta seeds, 10 classes para 10 tabelas diferentes lá no banco de dados, por exemplo, eu poderia invocá-las todas de uma vez, ou eu simplesmente chamo uma específica que eu queira executar aqui, tá? Então, tá feito. Então, o autor seed, ele tá gerando essas informações no banco de dados, tá? Se eu tivesse mais de uma classe para executar, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu deixo as informações de autor aqui, tá? Preencho aqui, dentro do autor seeder, e aí eu vou usar essa classe aqui, database seeder, para fazer a invocação de todos aqueles seeders que eu tiver no projeto. Por exemplo, o que eu estou falando? Se eu tivesse um outro seeder
livros, né? Já que eu também tenho essa entidade lá no banco de dados. E aí eu quero também fazer o preenchimento de informações automáticas para livros, tá? Então eu vou criar primeiro, né, o arquivo. Observem que ele já está aqui, ó, dentro da pasta seeds. Ok, eu vou abrir ele aqui e ele novamente, ó, tem o método run e é vazio, tá? Então, ó, se eu quisesse concentrar todos os seeds que eu tenho para chamar eles de uma vez só quando eu executar o comando aqui do CMD, ó, php artisan db seed, tá? Se eu quisesse através desse comando invocar todos os seeds que eu tenho do projeto, ó, book seeder, author seeder, por exemplo, se tivesse, sei lá, user seeder para preencher a informação de usuários e por aí vai. Se eu quiser concentrar tudo isso em um local, eu uso esse arquivo database seeder, tá? E aqui eu faço o seguinte, ó, faço isso, que é, eu estou invocando o próprio objeto, tá? A classe database seeder, faço a chamada dessa função call e aqui eu especifico author seeder classe. E aí eu consigo, tá? Ó, book seeder classe. Tá. Então, a execução que eu fiz aqui, ó, nessa linha aqui, eu estou selecionando CMD de um único seeder, tá? Se eu quiser especificar, eu posso fazer assim. E se eu quiser executar todos os seeds que eu tiver no banco de dados, eu executo através dessa linha, sem especificar nenhuma classe. Para isso, eu uso o database seeder aqui e faço essas chamadas. Uma coisa importante aqui é observar os relacionamentos, mas isso eu vou discutir em seguida, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, para título de exemplo, eu vou apagar aqui isso aqui, tá? Eu vou deixar a função run do author seeder vazio e book seeder vazio, só para a gente ver a execução. Então, eu vou colocar aqui um echo com a mensagem executando o seeder, tá? Eu vou botar duas quebras de linha. E vou fazer o mesmo para book. Então tá. Quando eu executar aqui no CMD php artisan db 2.seed, o objetivo é que eu execute tanto o author seeder quanto o book seeder através da classe database seeder, tá? Então, opa. E pronto. Vamos ver o que acontece. Então, tá aí, ó. Se vocês observarem a mensagem, cadê? Author seeder. Esqueci de salvar aqui. Vou executar de novo. Se vocês observarem a execução, ele diz aqui, ó, está semeando, aí ele diz qual é a classe e ele mostra alguma mensagem que eu quiser fazer, né, para essa classe. Eu coloquei essa daqui, ó, echo executando ao torcido, tá? E aí ele diz o seguinte, depois, ó, terminou de fazer o trabalho e gastou 0 segundos, ou seja, foi muito rápido. Em seguida ele começa a fazer o seeding do book seeder, que é essa outra classe aqui. Ele também mostra a mensagem, tá? E quando ele termina, mostra o tempo aqui, 0 segundos, ou seja, também muito rápido, porque ele não fez nenhuma operação, só um print aqui, tá? E no final tem a mensagem dizendo que todos eles foram finalizados. E aí a conclusão disso aqui é o seguinte: eu, através da função run do database seeder, eu consigo invocar todos os seeders que eu tenho na minha aplicação, tá? E aí eu posso trabalhar em cada um deles de acordo com a especialidade deles. Por exemplo, esse author seeder aqui, a especialidade dele é semear o banco de dados com informações de autores, né? Como a gente fez aqui, por exemplo, ó, criando 10 registros, tá? E eu poderia ter criado centenas de registros, não importa a quantidade, tá? E aí eu posso ir fazendo esse trabalho, preenchendo as informações do banco de dados. Só que tem um detalhe aqui, ó. Eu posso, se eu quiser, tá?
fazer um trabalho mais interessante ainda, que é criar o que a gente vai chamar de fábrica mesmo, tá? Fábrica de objetos, digamos assim, tá? Ou de registros para o banco de dados. Você pode também pensar dessa forma, tá? E aí tem um outro recurso que o Laravel utiliza, que é o seguinte, ó. Aqui dentro da pasta database, tá? Tem uma outra pastinha chamada factories. Essa pasta, ela, dentro dela tem um arquivo chamado user factory, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Ele já vem preenchido, tá? Com código. E o que é importante para a gente aqui, tem esses uses aqui, essas declarações, que é para permitir que a gente consiga definir um factory, tá? E aqui, ó, através dessa instância factory aqui, que está no escopo global aqui para a gente utilizar, eu executo a função define e passo algumas informações, tá? Que é o seguinte, eu tenho aqui a classe que eu quero fabricar objetos dela, e eu tenho uma função aqui, uma closure, que me diz exatamente como cada registro de usuário vai ser fabricado aqui, tá? Como um usuário, digamos, artificial. Se eu quisesse gerar, por exemplo, 10 usuários aleatórios aí, com informações aleatórias diferente para simular que fosse um banco de dados real, eu posso usar esse recurso aqui, que é o Factory. Tá? Então, isso aqui já vem pronto no banco de dados, porque se a gente olhar na classe App, aqui, a gente vai ter uma classe chamada User, tá? Que é, por padrão, que o Laravel já traz essa classe. Se você quiser criar um sistema de autenticação de usuário, você já tem aqui um modelo, né? Uma classe que vai representar os usuários. Então, ele também fornece esse factory aqui para usuários se você quiser fazer esse tipo de operação aqui de criar inúmeros registros repetidos aí, repetidos mas com informação aleatória, digamos assim, né? Criar repetidamente vários usuários, cada um com informações diferentes um do outro, tá? E aí como é que eu faço isso aqui também, né? Como é que eu gero, por exemplo, uma fábrica de registro para autores, tá? Então eu vou executar o seguinte comando, tá? Aqui, ó. PHP, artisan, make. Vamos ver quais são as opções. Ó. Tem uma outra opção aqui que é esse, ó, PHP Artisan Make Factory, tá? Com esse comando é possível que a gente crie aí fábricas de objeto, tá? E aí, como é que isso é feito, tá? Eu vou criar aqui duas opções: PHP Artisan Factory, Make Factory. Um teste factory. Depois eu apago isso, só para ilustrar para vocês a diferença, tá? Então tá, criei uma factory aí. Se a gente for lá na pasta database, dentro dela na pasta factory, a gente vai ter o arquivo que eu criei, o test factory. Tem um detalhe importante aqui, ó. Se a gente for comparar o user factory, que é esse arquivo que o Laravel já traz com ele na instalação do projeto, na criação do projeto, e o test factory que eu acabei de criar, ó, esse aqui ele já tem aqui, ó, preenchimento das informações do usuário. Aqui no teste está vazio, ó, nesse array aqui que vai ser retornado. Outra coisa, aqui eu tenho o uso desse modelo aqui, ó, app contra barra user, tá? E aí essa declaração ela é usada porque lá na função define aqui do factory eu uso essa classe para indicar que eu estou fabricando objetos desse tipo aqui. No caso do test factory que eu acabei de criar, ele especifica um modelo genérico aqui, ó. Model. Esse modelo ele não existe no nosso projeto. Se a gente for dentro da pasta app, a gente encontra só autor, book e user, tá? Então não tem esse modelo. Eu fiz esse exemplo só para mostrar que eu posso criar uma factory a partir de um modelo genérico, tá? E aí eu vou apagar esse arquivo porque ele não tem utilidade agora para gente. Remover ele aqui, tá? Pronto, subiu. E aí eu vou
criar, de fato, uma fábrica aqui para autores, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou indicar que o modelo é esse aqui, ó. Então, quando eu faço essa declaração, eu estou criando, né, cadê? Não sei por que o CMD faz isso, mas enfim. Vamos lá. Aqui. Ó, factory foi criado, tá? E aí, esse factory, de fato, a gente vai utilizar ele para preencher informações lá no banco de dados, tá? Então, o banco de dados ele já tem 10 registros, tá? Eu vou apagar esses registros já já, para a gente ver a aplicação do factory que eu acabei de criar. E aí, ó, uma coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu posso, por exemplo, indicar aqui dentro os campos lá da tabela, tá? Os atributos do objeto, né? Por exemplo, para esse autor a gente tem nome e e-mail, tá? Eu posso colocar essas informações aqui, e aí eu posso tentar criar um conjunto de nomes diferentes, e eu posso também usar uma outra coisa que é bem mais bacana também, que já vem junto aí com o Laravel, que é o seguinte, ó, quando eu faço aqui na linha 6 o uso dessa classe generator, faker/generator, eu estou associando aqui um nome a essa declaração dessa classe, estou chamando simplesmente de faker, tá? Mas o que importa é a implementação que isso aqui traz para mim, e aí eu posso utilizar isso para tornar mais rica ainda as informações que eu vou colocar no banco de dados, tá? Para mostrar para vocês aqui um exemplo disso, essa classe generator aqui, que eu estou usando na linha 6, ela está associada a esse projeto que eu vou mostrar no navegador aqui, ó, que está no GitHub, tá? Que é esse faker aqui. E aqui, pessoal, ele tem instruções de utilização, mas o que é importante desse projeto? Que essas informações fake aqui, fake que eu vou criar, nesse projeto que eu estou mostrando para vocês no banco de dados, ele fornece, por exemplo, para uma pessoa, que tipo de informação fake eu posso gerar para uma pessoa? Eu posso gerar, por exemplo, o primeiro nome para homem, o primeiro nome para mulher, o último nome, eu posso gerar simplesmente um nome, posso especificar o gênero quando eu for gerar esse nome, eu posso utilizar um título, ó, por exemplo, senhor, senhora, eu posso utilizar um sufixo. Então, eu posso gerar essas informações de forma aleatória e trazer aqui para a aplicação para tornar o seguinte, ó, o que vai ser mostrado aqui mais rico para a experiência aí do desenvolvedor, tá? Então, eu vou fazer um exemplo com essa classe autor para vocês terem noção do que acontece. Então, que atributo a gente quer preencher lá no banco de dados para um autor? Deixa eu abrir aqui o phpMyAdmin, tá? Que é e-mail, basicamente, e e-mail e nome, tá? Então, eu faço o seguinte. Se eu estou indicando aqui que a classe é autor, tá? Se eu estou usando a declaração na linha 5 aqui, use app autor, por exemplo. Então, eu vou indicar aqui que eu quero criar um nome fake, tá? E aí, isso aqui, como é um array, eu estou indicando que essa chave aqui, o valor dela vai ser faker e eu posso colocar first name, por exemplo, que é uma possibilidade que tem lá no, aqui, ó, first name. E aí, como eu não estou especificando aqui, ó, nem gênero, nada disso, então pode ser o nome feminino, como pode ser o nome masculino. Coloco vírgula para separar o campo. Vou gerar agora o segundo informação faker para esse autor. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos procurar aqui alguma coisa para e-mail, tá? Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se é a pessoa mesmo. E-mail. Aqui, tá, internet. Tá na parte de internet, lá na lista de opções de informação faker, ele tá, cadê internet. Aqui, por exemplo, onde eu estou mostrando aí na tela. Então tá, internet, ó, eu tenho uma série de informações, e-mail, safe e-mail, free e-mail, por exemplo, eu vou usar esse free e-mail aqui, tá? Faker
free email. Então tá. Eu posso colocar mais informações aqui. Se eu quiser, eu posso. Por exemplo, ó, a data de criação e a data de atualização. Eu poderia alterar isso aqui e colocar, por exemplo, um updated at e alguma informação faker. Posso, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar isso para fazer lá no Seeder, tá? Então tá. Se a minha preocupação são essas duas informações aqui, ó, nome e e-mail para um autor, então eu posso simplesmente fazer isso aqui, tá? Com essas informações aqui, nome e e-mail, tá? Desse factory aqui de autor, eu posso ir lá no Seeder e eu vou apagar. Eu vou deixar essa linha aqui para dizer que ele está executando o Seeder, tá? E a gente vê a mensagem lá no CMD, não tem problema não. Então deixa isso aí. Aí aqui, pessoal, eu vou usar um outro recurso que é o seguinte, ó. Tem uma função global, tá? Chamada factory, tá? Essa função factory aqui, ela vai receber, primeiro, o nome de uma classe. Como eu estou trabalhando com autor, eu vou dizer aqui autor classe, tá? E aí eu coloco dois pontos class, que é que eu estou passando o nome da classe, tá? E aí, pessoal, eu posso dizer o seguinte, ó, além do nome da classe, factory aqui é fabricar, tá? Então tá, ó, aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte, eu vou fabricar objetos, vai ser objetos dessa classe, tá? E aí eu vou dizer a quantidade. Por exemplo, eu quero criar agora 100 registros para esse autor, tá? E aí eu tenho aqui duas opções, ó. Se eu executar a função make, ele vai retornar uma lista com 100 autores. Por exemplo, eu posso colocar isso aqui numa lista, tá? Ele fabrica 100 autores, cada um usando o nome e o e-mail provavelmente diferente um do outro, tá? Já que isso é uma geração de informação, ela é feita de forma aleatória. Ok? Aí, beleza. Eu posso pegar essa lista, fazer um for each aqui e salvar. E aí eu estou colocando essa informação lá no banco de dados, tá? Só que eu posso facilitar o meu trabalho, que é o seguinte, ó, eu posso eliminar essa lista, eu posso eliminar esse laço daqui, tá? E eu posso simplesmente dizer o seguinte, ó, create, tá? E aí ele não só fabrica os objetos, como ele já adiciona aqui no banco de dados, tá? Vamos ver um exemplo disso para a gente ver a coisa funcionando, tá? Primeiro eu vou dar um refresh aqui no banco de dados para apagar todas as informações que eu tenho lá no banco de dados e reconstruir novamente as estruturas, tá? Beleza, então, ó, a tela aqui, não tem nenhum registro para autores, e aí eu vou fazer o seguinte, php artisan db seeder, e eu vou deixar para ele fazer o seeder também de book, ou seja, ele vai executar essas duas declarações aqui dentro da classe database seeder e automaticamente ele executa autor seeder, tá? Então vamos ver aqui. Ó, ele está executando, ó, ele informou aqui, ó, está preenchendo, né, tá semeando aí o banco de dados com essas informações. Vamos ver o resultado, está demorando um pouco. Vamos lá, vamos criar 100 registros. Deu certo? Vamos ver. Tem vários registros aqui já. Tá aí, pessoal, ó. Ele concluiu a atividade, gastou 8 segundos para isso, tá? Ele executou aqui, ó, de Booker também, Bookseeder, mas em Bookseeder a gente não tem nada ainda de concreto. Só que o resultado ele já está aqui na tela, ó. Ele criou, se vocês observarem, ó, estão vendo aí, ó,
ele criou 100 registros. E cada registro, se a gente observar, ó, ele está usando o nome aleatório e está usando o e-mail também aleatório. Inclusive, é tão aleatório o e-mail que, se a gente observar esse segundo aqui, ó, Elmer, e o e-mail é wendel29@hotmail, tá? Não importa. O importante aqui é que o registro foi criado, nós conseguimos alguns nomes aqui que são, não é no idioma português, né? Na língua portuguesa, mas tá aí criado, tá? Ok? Então, beleza. Já consegui fazer aqui um seeder mais ou menos bonitinho aqui, tá? Então, eu vou só dar uma alterada aqui no AutoSeeder para colocar isso aqui, tá? Nome e sobrenome da pessoa. Então, tá. Ó, isso aqui eu estou colocando, aproveitando essas informações que a gente tem lá no projeto, que está no GitHub, tá? Então, tá. Tá aí já fizemos o primeiro factory para... Deixa eu dar um refresh do banco de dados novamente. Fizemos o primeiro factory para autor, tá? Então, tá aqui, ó. Criei 100 autores, ok? Eu acabei de apagar tudo, né? Deixar aqui em branco. E aí agora a gente tem que se concentrar num outro ponto, que é o relacionamento entre, aliás, a criação aqui da fábrica para registrar os livros, tá? Então eu vou voltar aqui para a página de livros. Aqui, tá vazio também, não tem nenhum livro registrado lá no banco de dados. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o processo é o mesmo. Eu já tenho um book seeder aqui, tá? Que é para semear o banco de dados com livros, digamos assim. E eu preciso de um factory para essa para registros do tipo livro. Aqui eu tenho um factory para autor, tá? Então eu vou lá no CMD criar aí um factory para então deixa eu criar aqui, ó, book factory, e aí eu especifico o modelo, que é book, ok? Vamos ver se ele cria aqui, ó, criou, tá? Eu vou lá em database factories e o arquivo tá lá, ó, aqui, ó, book, o factory definido aí, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso preencher de um livro o título dele, tá? Isso de acordo com os atributos que tem lá no banco de dados, que são esses aqui, ó. Eu preciso preencher, não tem nenhum registro, né? Então eu tenho que abrir a migração, tá? Vamos lá. Só um minuto aqui. Acho que eu coloquei alguma coisa errada. Me atrapalhando tudo aqui. Deixa eu restabelecer a ordem. Pronto. Então tá aqui. Só reorganizar aqui as coisas. Onde é que eu tava? Tá. Então tá aqui. Tô na tabela aqui, books. Tá. Então, ó, books não tem nenhum registro, mas o que é que eu preciso informar de um livro? Tem que ser o título, as páginas e o autor, tá? Então, o título eu vou deixar aqui faker alguma coisa, tá? Aliás, coloque aqui o nome padrão, nome. Eu vou colocar aqui páginas e vai ser um valor padrão, 10. E aqui eu vou colocar, eu não vou colocar autor, tá? Eu vou justificar depois por quê. Então, ó, eu tenho uma fábrica aqui de objetos do tipo livro, e se eu quiser usar essa fábrica, eu simplesmente vou lá onde tem executando, tá? Bookseeder, que é aqui a classe Bookseeder, e vou fazer o factory lá, tá? Então, factory, vou indicar que é book, tá? Vou criar 10 registros desse. E aí não vou usar o que eu usei anteriormente, que é o create, tá? Não vou fazer isso agora, vou fazer o make, só para ilustrar um outro exemplo, tá? Eu preciso informar aqui o use app,
book, tá? Se eu for criar eu vou criar uma lista, no caso, de objetos do tipo livro, tá? E vou fazer um laço aqui. Para mostrar as informações que o Factory cria, tá? Então eu vou fazer um título. Tá. Aqui eu estou simulando a criação de objetos, tá? De registros para o banco de dados para livro. Eu vou criar só 10, porque o objetivo dessa atividade, desse exemplo agora, não é colocar informações já no banco de dados. Eu só quero mostrar que ele vai criar de acordo com o que eu estou colocando aqui. Então, vai ser 10 livros, todos eles com esse nome, todos eles com essa mesma quantidade de páginas aqui, 10, tá? Que é para testar o Bookseeder. E aí eu vou lá no CMD e vou fazer o seguinte: php artisan db seed, tá? E aí eu vou ter a garantia de que eu não vou alterar o banco de dados, porque eu vou executar especificamente o seeder de book, tá? O book seeder. Vamos ver o resultado disso. Cadê? Cadê o erro? Tem um erro aqui. Tá, o erro é aqui na linha 5. Eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Tá? Novamente. Ó, ele está executando o Bookseeder e se vocês observarem, ó, ele está realmente criando os 10 livros, tá? Porque o make, essa função make aqui, ele cria, ele fabrica os objetos de acordo com essa especificação aqui, ó, são 10 objetos da classe book e eu estou informando a classe, né? Então informando a quantidade que são 10. Ele cria, tá? Quando ele cria isso, ele retorna essa informação. Essa informação ela está em uma lista aqui, é um array, tá? E eu faço um laço com esse array e mostro essa informação aqui. Se eu quisesse colocar isso no banco de dados, eu fazia o quê? Book save. E aí ele ia registrar essas 10 informações aqui no banco de dados, tá? Esses 10 registros. Vou fazer um teste aqui para mostrar que isso de fato vai acontecer. Ó, eu vou semear o banco de dados só com a classe Bookseeder. Ok, ó. Ele mostra as informações na tela, porque eu mandei fazer aqui, ó, na linha 21, através do eco. Eu quero ver se ele realmente adicionou ao banco de dados. Vamos ver? Opa! Eu não salvei o arquivo, né? Tá ficando assustado aqui. A Bookseeder, ó, está executando. As informações estão lá no banco de dados, ó. Num padrão, ele criou 10 registros, tá? Se eu quiser melhorar isso, né, no caso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou eliminar a necessidade de eu mesmo mandar salvar no banco de dados. Eu simplesmente, como eu fiz no exemplo anterior, né, eu mando ele essas informações. Então, deixa eu apagar o BD aqui, apagar o banco de dados, tá? Aí, ó, vazio, tá? E vou mandar ele semear novamente aqui a classe através do Bookseeder, ok? Vamos lá. Então ele vai executar, ó, completou o trabalho, tá? E aí eu tenho os 10 livros no banco de dados, tá? E aí vocês podem me questionar o seguinte: como é que eu faço para alterar, né, o nome dessas informações aqui, nome padrão, o número de páginas, da mesma forma que eu fiz com o autor, aliás, a fábrica de autores, né? Que é o caso aqui, ó. Eu uso informação fake, tá? Mesma coisa. Então, beleza, vamos alterar isso aqui. Tem um outro ponto que é mais interessante depois disso, que é o relacionamento entre livro e autor. Já que todo livro a gente supõe que ele tem um autor, eu preciso especificar isso durante a fabricação dos objetos. Mas esse é um segundo ponto. Primeiro, vamos garantir aqui uma informação mais interessante para um livro, tá?
Então, ó, eu vou usar aqui, ao invés desse nome, eu vou usar o Faker Company, tá? Por que que eu estou usando isso? Porque existe aqui, ó, isso aqui é para empresas, tá? Então, para empresas eu posso ter, por exemplo, um nome para uma empresa. E aí eu vou simular que o nome dos livros são esses nomes de empresa, porque aqui nesse gerador de informação fake eu não encontrei títulos de livro, por exemplo. Mas, assim, se fosse realmente necessário, poderia ser criado aqui uma extensão desse projeto para a gente gerar informação fake de livro. Mas não precisa se dar esse trabalho, né? A gente pode simular que o título do livro é o nome de uma empresa qualquer. E aqui eu vou gerar informação aleatória com páginas entre 200 e 600, tá? Então, o nosso objeto fake aqui, a fabricação dele de livros fake, ele vai obedecer essas duas coisas aqui: nome de empresas fake, tá? E um número aleatório entre 200 e 600, tá? Então, beleza, aqui eu já consigo criar os 10 livros. Vamos ver aqui a página. Tenho 10 livros, tá? Eu vou mandar ele criar mais 10, que a gente compara esses que estão aqui, tá? O nome padrão, o nome de páginas, com os novos registros que vão ser adicionados aí ao banco de dados. Então, vamos lá. Eu vou semear novamente só os livros, para ver se ele está funcionando corretamente. Aparentemente tá. Completou. Vou atualizar a página. E aí, ó, a partir do 10º registro, a coisa já começa a ficar diferente, ó. 323 páginas, esse nome aqui, tá? E aí vai, ó. 10 registros criados já com esse padrão aqui, tá? E aí, ó, um outro detalhe importante aqui é que todos eles estão sem autor, tá? Ou seja, se a gente abrir um livro aqui, não tem o nome de um autor associado a ele, tá? Ou seja, essa informação lá no banco de dados, ela tá nula. Vamos ver aqui, ó, books, no PHP admin, a gente tem, ó, que os autores, a informação que tem neles lá é tudo nulo, tá? Então tem como corrigir isso e tem como fabricar isso durante a execução do Bookseeder, tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho duas opções. Uma delas é o seguinte: aqui, ó, já que eu tenho um campo chamado autor nessa classe livro, né, e consequentemente lá no banco de dados, eu posso aqui durante a fabricação do objeto mandar, por exemplo, isso aqui, ó, autor, fazer uma consulta para pegar todos eles, gerar um aleatoriamente e pegar o ID, tá? Então eu posso fazer isso aqui e associar um livro já na criação dele com um autor, por exemplo, tá? Só que eu não vou fazer isso por enquanto, deixar isso aqui mais limpo, digamos assim. Lá no Bookseeder, eu posso fazer o seguinte, ó. Quando eu criar esses elementos, para cada um deles, só um minuto. Para cada um deles, aqui, por exemplo, deixa eu só retomar o trabalho aqui. Então, eu estou criando aqui 10 registros, tá? E aí, como é que eu faço para executar os relacionamentos? Eu posso fazer o seguinte: se aqui eu vou criar 10 registros, tá? Vou salvar eles no banco de dados, eu posso usar essa execução aqui, essa chamada de função it, tá? E aqui dentro eu passo uma função anônima. E aí, para essa função anônima, eu passo um parâmetro que eu vou chamar de book, já que eu vou indicar cada elemento dessa lista aqui como um livro. E aí eu faço o seguinte, ó, book, tá? Autor. E aí, pessoal, esse autor aqui, ó, que eu estou indicando é a execução dessa função aqui, ó, tá? Aliás, desculpa, é book.
essa função autor que eu estou indicando aqui no Seeder é essa função aqui, ó, autor da classe book, do modelo book lá que está dentro da pasta app, tá? Então, eu faço a execução dessa chamada aqui e faço o seguinte, ó, associate, e aí eu passo aqui dentro a informação de um autor. Essa informação de um autor, ela vem de onde? Ela vai vir daqui, ó. Eu vou selecionar um autor aleatoriamente. Então, quando eu executo essa declaração aqui, eu pego um autor aleatório do banco de dados e coloco ele como sendo o autor associado a esse livro que está sendo criado nesse momento. Isso tudo é gerado de forma aleatória e a gente só sabe as associações quando for consultar o banco de dados e ver os registros, tá? Então, se eu executar agora, vamos ver o que acontece. Primeiro, o que a gente está pretendendo fazer aqui? Primeiro, criar 10 registros de livro. Para cada registro de livro criado, eu vou associar, dentro dessa função aqui, ó, associar um autor ao livro, tá? Já que existe esse relacionamento no banco de dados. Vou fazer o seed aqui, tá? Provavelmente vai dar um erro aí, ou ele vai colocar isso. O erro é esse aqui, ó. Use app autor. E falta declarar a classe lá. Já que eu estou usando ela aqui dentro da função, eu preciso colocar a declaração dela. Então tá, beleza. Ó. O que está acontecendo aqui? Ó? O erro está acontecendo na execução dessa função aqui, ó, handle. Por quê? Porque se vocês observarem, quando eu executo no CMD aqui a classe Booker, tá? Bookseeder, eu estou supondo, né, que pela configuração aqui do factory, dentro do Bookseeder, eu estou supondo que já existe autor no banco de dados, né, uma lista de autores. Tá? Só que não existe. Como não existe, vai acontecer um erro. Então, a lógica correta aqui de funcionamento seria, primeiro, executar o autor seeder primeiro, tá? Nessa ordem aqui, ó, autor seeder, preencher o banco de dados com informação de autores e, em seguida, preencher o banco de dados com informação de livros. E aí, quando eu fosse preencher o banco de dados com informação de livros, eu vou pegar a informação para cada livro, né? Pego a informação de um autor e faço a associação entre eles, ok? Então, eu vou tirar essa declaração daqui, ó, CMD, e vamos fazer semear o banco de dados a partir dos autores. E vamos ver se vai dar certo, tá? Ok, tá, beleza. Funcionou. Vamos ver aqui os livros, tá? Eu vou ter mais 10 livros aqui embaixo, cadê? Aqui, ó. Mais 10 livros, tá? E novamente, ó, deixa eu... exemplo é melhor fazer assim. Eu vou fazer um migrate, apagar o banco. Vamos lá, vou zerar o banco aqui para a gente ter noção do que está acontecendo aqui, tá? Vou semear o banco de dados. Ele vai criar, pelas declarações que a gente tem aqui, tanto no... Cadê autor? Não, autor factory, não, autor seeder. Aqui, ó. Pelas declarações que a gente tem no seeder de autores, ele vai criar 10, 100 na verdade. E no book seeder ele vai criar 10, ok? Então, vamos analisar aqui, ó. Na listagem de books, dos livros, né? Eu tenho 10 livros recém-criados, tá? Número de páginas. Continua sem autor, mas por que se eu fiz aqui essa associação lá no seeder da classe book, tá? Do modelo book. Por que está acontecendo? Vamos ver também aqui autores. Autores eu tenho aí, ó, 100, tá? Foi realmente criado 100 autores. Mas por que eu não estou conseguindo associar os livros aqui aos autores? Pelo seguinte fato, ó, na linha 19 e 20 eu consigo criar esses 10 livros que estão na listagem aqui da página. Em seguida, ó, essa função it, eu estou aplicando a cada um desses livros esse código que está aqui dentro, entre a linha 22 e 25, tá? Que é selecionar um autor aleatoriamente no banco de dados e associar ele
um livro, tá? Só que quando eu faço esse tipo de alteração, porque nesse ponto aqui, ó, quando o livro entra nessa função, o book entra nessa função aqui, ele já existe no banco de dados, ele foi criado e já foi colocado no banco de dados. Então, o que eu estou fazendo aqui entre a linha 22 e 25 é uma atualização. Se eu estou fazendo uma atualização, eu preciso registrar no banco de dados, tá? Que é fazer isso aqui, ó, salvar lá no banco de dados. E aí, quando eu faço isso aqui, ele vai pegar o registro que está no banco de dados e alterar essa informação aqui do autor, tá? Eu vou fazer um refresh aqui no banco de dados para que a gente crie os livros e já tenha os relacionamentos entre o livro e o autor, tá? Então, vou semear novamente, aqui, PHP Artisan DBSeed. Pronto, estou executando autor. Depois vou executar a criação de 10 livros. Aqui, ó. Então, os livros foi bem mais rápido do que criar os autores, ok? Vou atualizar a página e aí a gente vai ter uma surpresa agora. Eu tenho um livro, eu tenho um número de páginas e eu tenho uma associação entre o livro e um autor específico, tá? Se a gente procurar por esse autor aqui, ele vai existir lá na listagem, tá? Tá? Dos autores, tá? Aqui, tá aqui, ó. Ele existe de fato, que é esse autor aqui, ó. E se a gente olhar a listagem de livros que ele tem, são dois que são esses aqui que estão na lista, tá? A gente pode ver isso lá na listagem de livros. Só um minuto, deixa eu voltar aqui para o endereço. Esses dois livros aqui são para esse autor, tá? E aí, deixa eu só explicar mais uns detalhes aqui, eu vou responder essa pergunta. Aqui é o seguinte, pessoal, quando eu executo essa função autor, eu estou pegando o seguinte, ó, o resultado dessa execução aqui, ó, tá? Eu estou pegando o resultado dessa execução aqui. E aí, pessoal, isso aqui tem uma dupla funcionalidade. Isso aqui eu posso tanto retornar, isso aqui é no modelo book, tá? Que é usado aqui em Seeder. Quando eu executo essa função autor, que eu estou me referindo a essa função exata aqui, ó, isso aqui tem dupla função. Isso ele vai retornar esse relacionamento aqui, tá? Que pode ser indicando quem é o autor desse livro em questão, tá? E eu posso também, em cima disso aqui, executar algumas operações. E a operação que eu executo aqui é essa de associar um autor a um livro, tá? E aí, essa função associar, ela funciona para esse relacionamento 1 para N, tá? E tem uma outra função que é save, diferente dessa save aqui, que ela funciona para o relacionamento, por exemplo, N para N. Só que isso é um detalhe que a gente pode discutir com calma, especificamente falando só sobre a parte de relacionamentos entre os modelos no banco de dados, tá? De toda forma, esse exemplo aqui ele permite que eu salve o livro e associe um autor a ele, tá? Então a gente conseguiu, pelo menos na prática, implementar esse relacionamento, ok? Sim, a pergunta é o seguinte. Aqui, você está falando do create aqui nesse ponto. Sim, sim, é possível, tá? Eu fazer o seguinte, ó. É possível fazer. Deixa eu fazer um teste aqui diferente, tá? Eu tenho 10 livros, né? Eu vou apagar os livros. Eu não testei isso antes para garantir que. Aqui, vamos lá. Vamos tentar criar os autores à medida que a gente está aqui, ó. Não sei se a ideia é essa, tá? Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Mas aí vai ter um problema.
Vamos fazer o teste. Eu poderia aqui dentro dessa função usar um factory, tá? Usando, não sei se essa é a resposta para a pergunta, tá? Eu poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Se eu tenho factory para autor, eu posso, à medida que eu criar um livro, eu já associar um autor, fabricando ele aqui durante a execução dos livros, tá? E aí, em seguida, eu salvar o registro, tá? Create aqui, se for essa a ideia, eu acredito que não, porque é o seguinte, ó. Essa função create, ela é aplicada a esse factory aqui, tá? Quando eu registro, quando eu executo o factory, ele vai permitir que eu execute a função create em cima dele, tá? E aí, quando eu executo a função create, ele vai realizar as operações no banco de dados. Quando eu executo a função each, eu pego cada elemento desses 10 aqui que foram criados e para cada um deles eu vou realizar uma operação. Nesse caso aqui, essas operações que eu estou salvando, fazendo aqui dentro, é uma operação de atualização, tá? E aí nessa operação de atualização eu faço a manipulação do objeto book, tá? E em seguida eu salvo ele. Nesse ponto aqui, como esse objeto que entra nessa função, ele já existe no banco de dados, isso aqui seria um update lá no banco de dados, tá? Então, não usaria create aqui, é save mesmo. Ok? Fazer um teste com essa declaração aqui que eu acabei de fazer, tá? Vou fazer um seed aqui. Salvar o arquivo. Eu vou tentar criar o seguinte, ó. Não tem livros, tá? Deixa eu ver se ele atualiza aqui. Bem devagar. Ó, não tem livros, não tem autores, tá? Eu estou tentando aqui, ó, agora na classe Bookseeder, eu vou tentar fabricar o livro e à medida que eu fabrico o livro, eu vou criar um autor para ele, tá? Vamos ver se isso vai dar certo. Ok. Deixa eu só ver aqui o erro, né? Ok. O erro está nesse ponto aqui, tá? Deixa eu executar com a função make, só para eu ter um teste aqui. Can do that. Não é possível. Deixa eu criar fora. Vou passar aqui, tá? Vamos ver se vai funcionar. Ponto e vírgula. Só ver se ele está criando livros aqui. Tá, ele está criando livros aqui. Deixa eu reciclar o banco aqui. Agora vai funcionar. Então tá, eu posso já diretamente aqui também fabricar os autores à medida que eu vou criando os livros, já que existe essa relação aí de dependência, tá? Cadê? Aqui, vou usar o Bookseeder, vou executar, cadê? Deixa eu checar qual é o erro aqui. Eu suponho que não seja isso, mas enfim, vamos lá. Cadê?
Vou limpar o banco de dados aqui novamente. Collection. Vou fazer um teste aqui. Pronto, tá. Pessoal, deu certo, né? Uma solução não muito elegante, mas deu certo. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu fabrico um autor, tá? Isso aqui vai ser uma lista de toda forma, mesmo tendo um elemento. E aí eu pego o primeiro e único elemento dessa lista, tá? E passo ele aqui para a associação dele com o livro, tá? Só que essa solução ela não é interessante, né? Criar isso aqui. Então eu vou criar os autores no arquivo de seeder de autores mesmo, ok? Então eu posso remover tudo isso aqui, tá? E simplesmente, aliás, tudo não, né? Remover isso, deixar aqui a criação do autor, vou passar o autor para cá, tá? E vou salvar o registro no banco de dados, ok? Vamos lá, tá aí. Beleza, então temos aqui mais ou menos 10 livros, os autores, ok? Também são 10 autores, ó. Como eu tinha feito anteriormente, né, nos testes aqui, para cada livro eu criar um autor, só vou ter 10 autores, tá? Só que eu vou apagar aqui o banco de dados para a gente e partir para a próxima dica, né? Então tá, eu vou fazer o seed do banco de dados completo agora, tá? Os autores e os livros, vou criar só 10 livros, depois eu posso aumentar a quantidade de livros tranquilamente. Então tá, vou ter uma lista com 100 autores, e isso aqui, pessoal, para navegação é complicado, porque ó, olha o tamanho, né, dessa lista aqui, olha a quantidade de itens que eu estou mostrando numa única página. Eu posso, se eu quiser, tá, resolver isso aqui com paginação, e aí a próxima dica que eu vou dar, eu vou fechar os arquivos aqui referente ao seeder e o factory, é basicamente isso, tá? Depois eu volto a falar disso quando esse exemplo se torna mais complexo, mas por hora, essa que eu mostrei aqui, essa informação ele já preenche os requisitos da aplicação nesse momento. Então, fechando aqui as partes, tá? O que eu preciso agora resolver nessa parte aqui dos autores é a parte de paginação, né? Por quê? Porque se a gente observar, eu tenho 100 elementos na lista e não é uma visualização legal, tá? Eu posso resolver isso da seguinte forma. Eu vou abrir o controlador de autores, tá? Porque é lá que essa página aqui, autores, com todos os elementos, ela é mostrada aqui, ó, tá? E aí, ó, eu faço uma listagem de, sei lá, dessa quantidade de elementos aí, vamos supor 100, que é o que tem atualmente no banco de dados, e passo isso para a página, né, conforme a gente já tinha discutido antes. Eu vou olhar aqui a página de autores, para a gente ver, ó, ela tem os cabeçalhos aqui da tabela, isso aqui, e aqui eu tenho um for each naquela lista de autores que eu passo através da função do controlador, que é essa lista aqui, tá? E aí, aqui eu consigo fazer todo o preenchimento da tabela, tal, tudo bonitinho, ok? Beleza. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a lista de autores e vou executar uma função chamada paginate, ok? E vou dizer o seguinte, eu quero mostrar de 10 elementos, tá? Eu quero paginar essa listagem aqui em 10 elementos. Feito isso,
essa lista aqui, quando ela vai para a página home, ela já vai com todos os requisitos, tá? Para que eu possa paginar essa informação aqui, ó, tá? Então, deixa eu executar, por exemplo, o controlador eu já alterei para paginar aqui de 10 em 10 e vou executar a página autores para vocês verem o que acontece. Então, ó, quando eu faço isso, eu só tenho agora, ó, dos 100 elementos que eu tinha no banco de dados, eu só tenho 10. Onde é que está o resto, tá? E aí, eu posso fazer o seguinte, ó, lá na página, no template, né, na página home, eu vou fazer o seguinte, ó, no final da tabela, eu executo isso aqui, ó, ok? Aí eu pego o nome da lista, autores, e mando ela gerar os links, ok? Feito isso, eu vou ter já um esquema de paginação aí pronto, ó. Perceberam? Se eu quiser ir para a página, por exemplo, 10, que é a última, não tem mais nenhuma após ela, estou na última. Se eu quiser ir para a página 7, eu posso navegar aqui para frente, para a página 8, para trás, indo para a página 8. E à medida que eu vou navegando aqui, aqui ele vai mostrando, ó, a URL, tá? Tem até a query string aqui, ó. Diz assim para 3, por exemplo. Aliás, 3, ele vai mostrar, ó, a página 3. Se eu quisesse ir para 33, será que ele mostra 33? Ó, não existe página 33. Então eu vou voltar aqui para a página 10. Aliás, eu vou voltar para a página 1. Então eu voltei aqui para a página 1, tá? Então, ó, como vocês podem notar, fazer o esquema de paginação é relativamente simples. Eu executei o paginate, tá? E lá na página eu simplesmente invoco aqui a geração dos links e toda a navegação, todos esses detalhes o Laravel cuida para a gente não ter essa preocupação, tá? Se a gente quiser alguma coisa mais específica, quiser manipular realmente o Laravel, a gente vai executar o seguinte comando: php artisan vendor, ok? Aí. Quando eu executo esse comando aqui, eu errei o comando, tá? É php, deixa eu limpar a tela aqui. PHP artisan vendor publish. Tá aqui. Então, ó, o que ele faz é o seguinte: ele copia as informações desses arquivos aqui, os arquivos que são utilizados para gerar a paginação, ele copia essas informações para o nosso diretório de recursos aqui, ó, recursos, views, tá? E vendo. E aí, aqui dentro, ó, eu tenho uma pastinha chamada pagination, tá? Dentro dessa página, eu tenho vários esquemas de paginação que eu posso utilizar, tá? E aí eu posso alterar esses esquemas de paginação para deixar um layout diferente. Por exemplo, ó, se eu quisesse centralizar esse elemento aqui, esse painel aqui de navegação das páginas, se eu quisesse centralizar ele na página, eu posso fazer o seguinte, ó. Primeiro, deixa eu ver aqui se é assim. Vendor, pagination, bootstrap 4. Eu estou dizendo que eu quero usar para a paginação esse arquivo aqui, ó. Bootstrap-4, tá? Que está dentro de pagination, está dentro de vendor. E aí eu estou passando ele aqui, ó. Vendor, pagination, bootstrap. Deixa eu executar aqui. Página autores. Ver se dá certo, ó, tá aqui. Beleza, então eu não tenho certeza de que realmente conseguiu funcionar direitinho, mas aparentemente sim, né? Porque ele está mostrando aqui a paginação. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar para ele mostrar os elementos no centro da página, tá? Eu estou colocando aqui uma informação
estilo, tá? Para ver se ele vai para o centro da página. Vamos ver aqui. Content. Ó, fiz essa pequena alteração no arquivo bootstrap-4, tá? Que está dentro de vendor, pagination, tá? E ó, ele já veio aqui para o centro da página, tá? Então, uma pequena alteração simples, eu consigo ter aí a paginação desses elementos aqui, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer, deixa eu tentar aqui, é o seguinte, ó. Eu vou executar essa função aqui na lista de autores, tá? Para ver se eu consigo um efeito aqui nessa lista de paginação. Vamos ver aqui o que acontece. Ver se não dá erro. Não deu erro, tá? Não conseguiu o efeito. Na ordem contrária aqui. Vamos ver. Está dizendo que não existe a função. Depois eu vejo isso. Mas enfim. Então tá, pessoal. Ó, aqui, depois eu vejo esse detalhe para vocês. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho a lista de paginação, tá? E aí eu posso ir, por exemplo, ó, como eu estou paginando aqui de 10 em 10 e eu criei lá através do Seeder 100 elementos, das 10 páginas que eu tenho, cada uma tem 10. O que acontece, por exemplo, se eu criasse agora um novo registro, tá? Por exemplo, Lucas Eduardo, tá? Lucas, por exemplo. Vou enviar essa informação. O que acontece com a paginação? Ora, ele vai criar uma nova página, a página 11, tá? E ela só vai ter uma informação, porque, obviamente, né? Eu estou fazendo a paginação de 10 em 10, se eu vou ter 101 elementos, vai sobrar um aí para a 11ª página, ok? Mas está aí, ó, exemplo simples. Se eu quisesse fazer o mesmo com os livros, tá? A parte de livros, eu vou lá no arquivo web.php, onde eu tenho uma rota para mostrar todos os livros, altero aqui, ó, paginate 10 em 10, por exemplo, tá? E eu abro o arquivo home de livro e faço a mesma coisa. Lá no final da tabela, eu coloco books, que é o arquivo, a lista que eu estou mandando para cá, ó, books. Eu estou mandando para o template, books, links. Vou mandar ele mostrar o vendor pagination bootstrap-4, que é o arquivo que eu alterei para ele ficar no centro da página, né? Essa navegação. Esse que está mostrando aí na tela para vocês, ó. Eu fiz essa pequena alteração e vou executar agora a listagem de livros. Ok. Vamos lá. Cadê? Sim, aqui é books. Tá, tem um erro aqui de digitação. Então, tá aí. Ok. Vou adicionar mais um livro aqui, ver se ele mostra as páginas, a paginação, e o livro vai ser usando páginas. O autor eu vou colocar Lucas Eduardo. Vamos ver. Ok. Ó, a partir do momento que eu criei o 11º livro, ele adiciona aqui, ó, a paginação. Então eu vou para a segunda página, tem um livro usando o Paginate, tá aqui Lucas Eduardo como autor desse livro, tá? Então, tá aí, exemplo simples, né? Mas muito funcional e muito prático também, ajuda bastante aí para o desenvolvimento da aplicação, tá, pessoal? Então,
Bem, eu acho que encerra aqui esses exemplos, bastante informação, né? Eu vou só dar uma pausa aqui na gravação. Parar a